Bom dia a todos. Vamos falar um pouco sobre a perícia no Juizado Especial Federal. Tá? Como é feita essa perícia no Juizado Especial Federal? Acontece que nas ações previdenciárias, essa perícia consiste na análise de documentos apresentados pelo autor quando da propositura da ação. Por exemplo, um autor que está requerendo a concessão de uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença que foi negado administrativamente pelo INSS, ele vai apresentar ao juízo competente basicamente os mesmos documentos que ele apresentou quando do requerimento administrativo. Tá? Ele vai apresentar, se for o caso, exame de raio-x, ressonância magnética, tomografia, exames laboratoriais, tá? Para a constatação de uma incapacidade, no caso de um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Ele pode apresentar também como prova para análise técnica, tá? Documentos, no caso de uma aposentadoria especial ou contagem de período especial para uma aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial. Ele vai levar para análise, tá? Os documentos que comprova a exposição dele aos agentes agressivos, à sua integridade física. Tá? Que documentos são esses? Os documentos são o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou seus antecessores, que eram o SB40 e o DSS 8030. Esses documentos vão ser analisados pelo juiz, tá? Que vai observar se o período que esse trabalhador esteve exposto a esses produtos químicos, tá? Agentes físicos ou biológicos, estavam dentro dos valores os quais a lei os considera insalubre e prejudicial à saúde. Tá? Voltando ao caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. As perícias serão realizadas, tá, por profissionais nomeados pelo juiz competente. A Justiça Federal, ela tem um convênio com muitos médicos da nossa região nas mais variadas especialidades. Então, quando um segurado requer a realização de uma perícia técnica, vai ser encaminhado para uma perícia com o especialista daquela doença ou enfermidade alegada pelo segurado. Então, através de convênios, o juiz tem dentro do seu grupo de profissionais médicos das mais variadas áreas da saúde: cardiologia, ortopedia, ginecologia, obstetrícia, oftalmologia, as mais variadas possível. Então, nesse caso, essa perícia será designada por um perito mais apropriado a analisar aquela incapacidade desse segurado. Porém, não é raro acontecer que muitas vezes o segurado necessita de uma perícia médica a ser realizada por um profissional de várias áreas da saúde. E na grande maioria desses casos, a perícia será feita na sede da Justiça Federal por um médico em experiência ampla da área,
tipo um médico ligado à área do trabalho. Esse, pela sua especialidade, tem condição de analisar pela documentação apresentada, tá? Se ele tem um problema cardíaco, se tem um problema ortopédico, um problema neurológico. Como é feita essa perícia? Raramente o médico indicado pelo juiz vai solicitar a realização de algum exame novo. Geralmente ele vai analisar os exames médicos e atestados médicos que o segurado apresentou quando do requerimento administrativo. No caso de um exame neurológico, vai analisar toda a documentação que foi assinada, de preferência por um neurologista, pois o juiz vê com certo cuidado, por exemplo, um relatório médico de uma causa neurológica assinada por um clínico geral. Não que o clínico geral não seja médico, mas é bom que o seu cliente apresente exames assinados por médicos especialistas naquela área, pois vai ficar mais fácil, tá? O profissional que for realizar a perícia pela Justiça Federal confrontar as afirmativas do autor com o que está constando nos laudos. E como ocorre essa perícia na Justiça Federal? Essa perícia, como nós falamos anteriormente, o médico perito da Justiça Federal, ele vai tentar apurar, com base nas alegações desse autor, desse segurado da Previdência, com as informações que estão contando nos atestados e no laudo médico. Por exemplo, o segurado alega que tem problemas, tá, na coluna lombar ou cervical e que isso dificulta o movimento das pernas. Porém, na sede da Justiça Federal, ao ser periciado pelo juiz da Justiça, tá? O perito, tá? Vai determinar que ele realize alguns movimentos, tá? Como movimento de agachamento, de rotação do dorso, tá? De levantamento de pequenos pesos, tá? Subir uma pequena escada. São movimentos simples que comprovarão ou não a existência, por exemplo, de um déficit motor. O simples caminhar de uma pessoa pode caracterizar algum problema neurológico, com uma hérnia de disco, tá? Uma atrofia de joelho, de tornozelo. Outra situação também o segurado que alega sérios problemas cardíacos. Esse especialista em perícia vai fazer uma análise simples e vai escutar os batimentos cardíacos, vai sentir a pulsação, vai sentir a respiração desse segurado. Então, o segurado, em sede de perícia na Justiça Federal, em momento algum será solicitado a ele que realize, por exemplo, uma ressonância magnética ou tomografia computadorizada. O perito da Justiça Federal tem por finalidade analisar tão somente os documentos apresentados pelo segurado quando do requerimento administrativo, tá? Que foram indeferidos
ou não analisado pelo agente do INSS, tá? Bem como contrariar em sede da Justiça Federal o laudo do indeferimento elaborado pelo médico do INSS em via administrativa. Com base nisso, e em atenção ao princípio do contraditório, que é estipulado, está lá, bem descrito na nossa Constituição Federal, não serão permitidos documentos novos na Justiça Federal que não foram apreciados pelo INSS em sede administrativa, tá? Que documentos novos são esses? Por exemplo, o segurado apresenta um atestado médico que diz que tem problema na coluna. Porém, em sede administrativa, ele não apresentou uma ressonância magnética. Só vem adquirir essa ressonância magnética após, tá, o indeferimento administrativo daquele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Nesse caso, é aconselhável que esse segurado, ao ter a posse dessa ressonância magnética, que dará mais força ao seu pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que refaça o requerimento administrativo junto ao INSS. Qual a finalidade desse novo requerimento? Permitir ao INSS exercer o princípio do contraditório e da ampla defesa, e com isso, quando você levar essa ação para o judiciário, você vai poder alegar que no procedimento administrativo a perícia médica contrariou o contido numa documentação, uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada que deixa claro a incapacidade desse segurado. Quem paga essa perícia a ser realizada? Hoje, essas perícias médicas, quando são realizadas na Justiça Federal, tem um custo de R$200 por cada perícia. Só R$200? É R$200. Ocorre que o perito que é da Justiça Federal, ele não vai apenas realizar uma única perícia. No dia designado para esse profissional realizar a perícia, muitas vezes ele faz a perícia de 20 e 30 segurados que entraram com a Justiça Federal buscando seu benefício. Então, no caso de constatado a incapacidade desse segurado para o exercício da sua atividade laborativa, o custo dessa perícia será custeado pela autarquia, ou seja, o INSS, tá, vai pagar por essas perícias realizadas na sede da Justiça Federal. Outra situação, o segurado na perícia junto à Justiça Federal, ele querendo, ele poderá fazer-se acompanhado de um médico especialista de sua confiança. Só que nesse caso, o custo da locomoção desse perito, o custo da perícia feita por esse profissional que o autor indicou como assistente do perito, será custeado pelo autor que indicou esse profissional. Ok? Então, é o que não tínhamos para falar sobre perícia hoje. Muito obrigado a todos.